Presidente, eu quero começar a minha fala me solidarizando com o senhor no último item. Não que eu discorde dos demais, mas eu também quero registrar a minha tristeza e indignação caso a CPMI não seja prorrogada. Eu estou muito preocupada. Essa CPMI do INSS já prestou um grande serviço para o Brasil, mas a gente pode continuar, nós ainda podemos fazer grandes entregas. Então, eu quero me dirigir ao ministro André, fazer um apelo ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal, que considere o pedido de prorrogação da CPMI, porque eu acho que internamente essa prorrogação não vai acontecer. Há sinalizações que as duas casas parecem que não têm interesse nem na CPMI do Master, nem na prorrogação da CPMI do INSS, mas o ministro André pode sim tomar essa decisão. E nesse sentido eu também quero cumprimentar o ministro André, pela decisão dele de mandar fazer o leilão dos carros do careca do INSS. Eu acho que foi uma medida acertada. Parabéns, ministro André, por esta decisão. Nós precisamos, sim, já repor ao patrimônio público o dinheiro que o INSS está tirando para pagar as pessoas que foram lesadas na fraude do INSS. Deixa eu dizer uma coisa. Quem está pagando os idosos que foram roubados por esses bandidos, esses terríveis bandidos que tiraram do órfão e da viúva, quem está restituindo para os idosos, para os aposentados, para os pensionistas, é o INSS. E nós precisamos devolver esse dinheiro para o INSS, tirando dos bandidos. Então, o leilão dos carros é uma medida acertada do ministro André Mendonça. Inclusive, senador Isalci, não sei se o senhor lembra, mas os carros do careca foram apreendidos antes da CPMI. E a apreensão desses carros aconteceu por conta de uma denúncia que eu fiz. O careca do INSS escondeu parte dos veículos dele no prédio que eu tenho no escritório. Acho que o senhor lembra desse episódio. Um dia eu cheguei para estacionar o meu carro aqui no setor bancário norte, e lá na garagem tinha um monte de carro importado, carros que eu nunca tinha visto de perto. E eu comecei a curtir achando tão bonito, até que alguém disse: tem alguma coisa errada aqui. De quem são esses carros? E nós fomos atrás. Eu achei que era uma exposição que ia acontecer ali. Olha a ingenuidade de quem nunca viu carro de luxo de perto. Eu achei que era uma exposição que ia acontecer. E nós fomos investigar. O careca do INSS estava aguardando, na verdade eu falo que escondendo, no subsolo do prédio onde tem o meu escritório político. E a partir da minha denúncia, a Polícia Federal foi lá, apreendeu, e os carros agora vão a leilão. Parabéns ao ministro André. Na sequência, eu quero cumprimentar o PGR. Olha só, o nosso Procurador-Geral da República tomou duas decisões que eu preciso elogiar. Eu sou crítica quando tem que ser crítica, presidente, mas eu também reconheço a hora que as autoridades acertam no Brasil. E o PGR acertou, adivinha no quê? Denunciando o ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, por assédio sexual. Silvio Almeida, que é o autor do livro Racismo Estrutural, eu acho que ele quis passar pelo Executivo, talvez para criar o assédio estrutural. Porque o que aquele homem fez durante o período que foi ministro, e não foi uma única denúncia, mas ele está sendo denunciado pelo assédio que ele cometeu com a ministra Aniele. Imagine, senador, se ele assediou sexualmente a ministra Aniele dentro de uma sala de reunião. Inclusive, falo que numa das vezes o diretor-geral da Polícia Federal estava dentro da sala. Olha a ousadia desse homem. Pois agora a PGR, com base em tudo que foi entregue a ele, denunciou
o ex-ministro Silvio Almeida. E eu espero que esse ex-ministro seja condenado. A condenação de Silvio Almeida vai ser pedagógica. E o recado vai para todos. Não importa quem seja você. Autor de livros, celebridade no meio acadêmico, no campo jurídico, ministro de Estado, não importa. Assediou sexualmente uma mulher, precisa responder. Não só responder, se for identificado verdade, prova, que seja condenado. E que depois a Comissão de Direitos Humanos visite Silvio Almeida na cadeia para ele ter direitos de preso garantido, direitos que às vezes estão sendo violados, como que eu vou falar agora no próximo momento, que são os direitos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, eu parabenizo, primeiro, o PGR pela decisão com relação a Silvio Almeida. Cadeia para abusador, cadeia para estuprador, cadeia para quem comete assédio. E a segunda decisão do PGR, que a gente está celebrando hoje, presidente Zalci, é que o PGR está recomendando a prisão domiciliar para o presidente Bolsonaro. É porque o PGR é bonzinho? Não. Doutor Paulo, às vezes, não tem sido bonzinho com os patriotas. Mas o doutor Paulo, ele está se baseando tão somente na legislação e nas novas provas que foram anexadas aos autos. A situação do presidente Bolsonaro é gravíssima. A situação de saúde dele é gravíssima. Ele atende, ele completou, presidente, sábado, 71 anos de idade. Com dor, preso, dor por causa de uma facada, todos os problemas de saúde dele é por causa de uma facada, porque o militante de esquerda não aceitava essa nação ser governada por um conservador. Um sistema que esteve por tantos anos no poder, que não aceita alternância de poder. A esquerda não aceita alternância de poder. E tudo que Bolsonaro queria ali em 2018 era alternância de poder. É assim que se constrói uma democracia, presidente Zalci, com alternância de poder. Bolsonaro sofre um atentado, covarde, vil, e hoje paga as sequelas desse atentado, com dores no corpo e preso. E nós falamos inúmeras vezes, viemos a essa tribuna, todos nós, dizer ao ministro Alexandre, ele não pode ficar preso, ele não pode ficar condenado, porque o crime que é atribuído ao Bolsonaro, ele não é criminoso. Bolsonaro pensa diferente, é isso. Qual é o crime de Bolsonaro? Amar exageradamente o Brasil. Ser terrivelmente apaixonado pela nação brasileira. Esse é o crime de Bolsonaro. Condenado, que não deveria estar condenado. Preso, regime fechado. Não deveria estar, porque ele atende à prisão domiciliar. E extremamente enfermo. O último quadro dele, senador Zalci, é muito grave. E o PGR reconheceu e agora a decisão está com o ministro Alexandre. Ministro Alexandre, que eu sou tão crítica, mas que quando acerta eu também elogio, tipo a condenação dos assassinos de Marielle e outras decisões. Eu já vi essa tribuna também elogiar o ministro Alexandre. E hoje eu quero fazer um apelo ao ministro Alexandre. Ministro Alexandre, não é ser direita, ser esquerda, não é uma guerra mais de força, nunca foi, pelo menos não do nosso lado, não é vitorioso e derrotado, é tão somente, ministro Alexandre, cumprimento de legislação. Nós estamos apelando por uma prisão humanitária. Se o senhor tomar essa decisão, o senhor vai sinalizar para o Brasil que é hora e que agora realmente a gente consegue virar a página. Está nas suas mãos, ministro Alexandre. A vida do presidente Bolsonaro. Por que, ministro Alexandre? O senhor vai entender lendo agora os novos documentos juntados aos autos. Ele não pode dormir sozinho. O que aconteceu com ele foi que num soluço,
Presidente Isalci, nós estamos sempre falando dessa broncoaspiração. Ele toma remédio para dormir. Ele soluça e não vê que está soluçando. Vai broncoaspirar, dá pneumonia. Foi exatamente o que os médicos explicaram o tempo todo. Inclusive, o ministro Alexandre teve uma reunião com a Michele e a recebeu com muita delicadeza e muito respeito. Eu preciso elogiar esse primeiro encontro dele com a Michele, acho que o mês passado, onde ela explicou para ele que quando ele tem aquela crise de soluço, ela precisa virá-lo na cama, para ele não ter esse risco de broncoaspirar. E aí, senador Isalci, foi o que aconteceu, sozinho na cela. Ele está na semi-UTI, foi para a UTI, exatamente pelo que nós falamos. Então, ministro Alexandre, é implorar, é tão somente implorar, que o senhor tenha um olhar atencioso aos novos documentos que foram juntados ao processo. É grave a situação do presidente e ele sozinho numa cela, ele pode morrer. E ele não merece morrer dessa forma. E é uma morte, senador Isalci, com dor, é uma morte dolorosa. Bolsonaro merece ter uma vida longa. Bolsonaro merece ser homenageado o tempo todo, porque este homem não é criminoso. Mas esquece o presidente. Esquece que ele foi presidente e líder do maior movimento conservador do Brasil. Vamos lembrar que ele é um idoso. Tão somente, ministro Alexandre, na hora de decidir, lembre-se tão somente que ele é um idoso de 71 anos de idade que está gravemente enfermo. Na sequência, presidente, eu quero também fazer aqui uma homenagem a Michele. Sábado foi aniversário de Bolsonaro. E ontem foi aniversário de Michele. E a minha eterna primeira-dama, minha amiga, minha irmã, mesmo com o marido na semi-UTI, deixou o marido sob o cuidado de outras pessoas, ela decidiu ontem ir à igreja, reuniu os amigos, alguns amigos que vieram inclusive de fora, pastores, tão somente para orar. E ontem, a pastora que falou, a pastora Camila Barros, uma das maiores pregadoras, eu acredito que do mundo hoje, uma das maiores pregadoras, na mensagem que ela trouxe ontem, ela nos desafiou a voltar para a causa. Qual é a causa? A causa do Evangelho. É a causa do amor. E ela trouxe, presidente Isalci, ontem como ilustração, quando Jesus Cristo estava na cruz, e que quando foi dado a ele o vinagre representava amargura. Cristo recebe o vinagre e ele não amaldiçoa, ele não fala contra quem estava machucando ele. Pelo contrário, ele disse na cruz: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Mas logo após o vinagre, ele disse: está tudo consumado. E a pregadora Camila Barros ontem nos chama para a causa do amor. Nós temos que voltar para a causa do amor todos os dias. E saímos de lá ontem, celebrando a Deus pela vida de Michele, mesmo Bolsonaro enfermo, celebrando a Deus de ainda termos o presidente Bolsonaro vivo. E saímos de lá ontem orando pelo Brasil. Os amigos que se reuniram ontem com Michele, foi um dia de adoração a Deus. E a força da Michele nos surpreende, senador Isalci. Ela poderia estar cheia de amargura, porque o vinagre está posto para ela também. E ontem ela estava rindo, com um sorriso estampado no rosto que nos constrangia. Enquanto a gente chorava durante o culto, lembrando de tudo que Michele está passando, de tudo que Bolsonaro está passando, ela respondia ao vinagre que a vida está impondo com um sorriso e aceitando o desafio de voltar à causa do amor. Que Deus te abençoe, Michele. Você se tornou uma grande líder feminina nesse país. Você se tornou uma grande política, uma grande líder na política. Mas mais que isto, uma mulher admirável, uma mulher que inspira. E o que tinha de criança ontem, jovens ontem testemunhando, que estão se inspirando em Michele para fazer o bem,
para vir para a turma do bem. Deus te abençoe, Michele. Deus abençoe o presidente Bolsonaro. E quem sabe a gente termina o dia de hoje com uma decisão que o ministro Alexandre reconhece, que ele merece estar em casa, sendo cuidado por quem tem a missão e a causa de cuidá-lo, que é a Michele, que são os filhos. Senador Isalci, dias de muitas decisões nessa nação. E aí eu termino dizendo que nos próximos dias nós tomaremos também nesse Senado uma grande decisão. Começamos nessa semana a votação do PNE, o Plano Nacional de Educação, que é o projeto de lei 2614 de 2024. Eu quero lembrar aos senhores que a decisão que nós vamos tomar essa semana, voltando ao PNE, esse Plano Nacional de Educação tem validade por 10 anos. Nós vamos influenciar pelo menos 3 gerações com esse plano. Eu quero convidar a sociedade a acompanhar, a fazer uma leitura. Dá uma olhadinha no plano. O plano está sendo discutido, foi aprovado pela Câmara. Aqui no Senado, a presidente da Comissão de Educação, a senadora Tereza Leitão, que está discutindo, fazendo inúmeras audiências públicas, mas as famílias do Brasil têm o interesse maior nesse plano, porque nós vamos entregar um plano para as famílias do Brasil. E eu convido os colegas do Senado que ainda não leram, que ainda não acompanharam o PL 2614 de 2024. Ele vai para a votação já nessa semana. É possível que alguém peça a vista, mas ele será aprovado depois vem para o plenário. E nós vamos tomar uma das mais sérias decisões nesta legislatura, que é aprovar o Plano Nacional de Educação. Atenção, Brasil, acompanhe este projeto de lei. E os gabinetes que estão me ouvindo, se seu parlamentar ainda não leu o PL 2614 de 2024, eu desafio todos os gabinetes a terem uma atenção especial. Os nossos filhos, netos e hoje eu posso dizer bisnetos, serão alcançados pela decisão que nós vamos tomar aqui neste plenário e na Comissão de Educação. Que Deus abençoe o Brasil, vida longa, saudável e feliz ao eterno presidente Jair Bolsonaro. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!